Já tenho aqui o Dr. Mário Rodrigues ao meu lado para falarmos aqui sobre um tema bastante importante nesta rubrica da Soirade que nos acompanha às quintas-feiras e hoje vamos falar sobre hipertrofia da próstata e também na dificuldade urinária. Olá, doutor. Olá, bom dia. Bom dia aos ouvintes também. É um gosto e é sempre um prazer poder compartilhar o conhecimento e tentar orientar os ouvintes e todos os doentes que necessitem da nossa ajuda. O Serviço de Urologia da Soirade não é uma inovação, a urologia já existe, mas no caso dos doentes que necessitem de nos procurar, nomeadamente os homens, quando têm dificuldades urinárias, por problemas prostáticos, podem procurar-nos nessa medida, porque nós conseguimos diagnosticar a doença com recurso aos exames mais modernos e as pessoas que sintam, neste caso os homens, que sintam dificuldade em urinar ou que tenham um jato fraco ou que tenham muita frequência urinária, que se levantem muitas vezes de noite para urinar ou que não consigam esvaziar a bexiga completamente, já sabem que podem procurar não só o seu médico de família, que é sempre de fácil acesso caso o tenham, ou o nosso Hospital Soirade, porque aí conseguimos realizar o diagnóstico e, se for necessário, conseguimos efetuar os tratamentos que sejam necessários e que são mais frequentes, porque temos a mais moderna tecnologia ao nosso dispor para ajudar os nossos doentes. Já sabemos que podemos encontrá-lo na Soirade como a especialidade de urologia, mas eu ainda quero aqui saber mais sobre, aprofundadamente, o que é a hipertrofia da próstata. Consegue-nos explicar assim? Facilmente. Genericamente, Exato. sim, claro. É uma doença que afeta os homens, naturalmente, e que no decurso da sua existência existe um aumento do volume da próstata e uma alteração do funcionamento dessa glândula e que com o evoluir da vida, enfim, as coisas vão mudando, não muda só a próstata, muda a bexiga, a própria pessoa muda e a forma de urinar muda também. E dessa forma é uma alteração que é no contexto da vida, não é propriamente uma doença, é algo natural. Infelizmente causa transtorno aos homens e nessa medida devem procurar ajuda, porque naturalmente um indivíduo que vai para o seu trabalho ou que vai sair com a família e não consegue conduzir mais de meia hora seguida sem ter de ir esvaziar a bexiga, naturalmente que é um desconforto. Não vai morrer daquilo, naturalmente, mas causa grande transtorno. Ou que não consiga esvaziar a bexiga e se levante 5 vezes de noite. Portanto, isto faz parte da natureza humana, não é considerado uma doença. Pode trazer doenças associadas e outro tipo de transtornos e nessa medida tem que ser, de facto, diagnosticado e tratado. E o que é que os homens estão a sentir no momento que devem sentir alarmados ao sentir algum desconforto, por exemplo, urinar? Quando é que eles devem procurar ajuda? Quando têm uma sensação que não esvaziaram a bexiga depois de ir urinar, ou quando têm um jato urinário muito fraco, ou então quando vão urinar com muita frequência, com intervalos inferiores a 2 horas, ou quando se levantam mais de 3, 4 vezes de noite. E nessa circunstância, de facto, é de procurar ajuda, sim. Portanto, quem está a ouvir, se tiverem algum desses sintomas, já sabem, podem encontrar o Dr. Mário na Soirade, que vão certamente receber a melhor ajuda. E como tratamento, o que é que podemos proceder? O tratamento é sempre gold standard. Fazemos o melhor possível e, como costumo dizer aos doentes, é como subir uma escada, quer dizer, um degrau de cada vez e à medida do diagnóstico começamos geralmente por tratamentos simples com medicação que não existiam há muitos anos atrás e agora temos essa disponibilidade e se não resultar ou se não for suficiente para aquilo que o doente pretende ou a gestão da sua expectativa, progredimos naturalmente até à mais moderna cirurgia que está ao nosso dispor com um tratamento laser da próstata e ele ficará naturalmente muito mais satisfeito e capaz de fazer o seu dia-a-dia normal. Portanto, é completamente tratável. Sim. Não há que ter muitos alarmismos. Há que ter alarmismos, não é? Mas... Se não for a tempo, há que ter alarmismo. Claro. Porque chega tarde demais e depois o que podemos fazer já não é tanto como o que poderíamos fazer de início. Uhum. Sim, acho que se deve começar uma consulta de rotina inicial aos 50 anos, quem não tem familiares doentes com cancro de próstata ou situações mais graves, pode muito bem fazer a primeira consulta aos 50 anos. E daí em diante depois não é navegar à vista naturalmente, mas uma consulta de 2 em 2 anos não fará mal até aos 60 anos
e com exames de rotina sempre muito simples. Não são invasivos, ninguém vai invadir as pessoas para procurar doenças. Vamos tentar libertá-las desse ónus de que pensam que podem vir a estar doentes e fazemos exames muito básicos. É bom salientar essa vertente. E agora passamos para a parte feminina, que a mulher muitas vezes tem esta tendência mais para a incontinência urinária. Consegue-nos explicar porque é que isto surge até mais nas mulheres, ou de onde é que vem? Sim, infelizmente a incontinência urinária, no fundo, consiste na perda involuntária de urina e que pode ser desde uma gota apenas até todo o conteúdo da bexiga. Portanto, há vários graus de incontinência. E, por outro lado, também há várias causas para essa incontinência, que infelizmente afeta as senhoras, com muito mais frequência, mas também os homens e também as crianças. Portanto, é uma situação que é transversal ao ser humano e infelizmente no contexto social pode trazer sempre dissabores e desconfortos e nessa medida acho que quem tem perda de urina, portanto quem tem incontinência, seja ela uma gota ou duas ou o conteúdo todo da urina que está na bexiga, portanto, deve procurar ajuda. E existem causas que são variedíssimas. Aqui sentando-nos nas senhoras, de facto são quem mais recorre à consulta por incontinência urinária e pode iniciar-se em qualquer idade e não ter relação com a sua vida familiar, se teve filhos, se não teve. É uma situação que pode surgir per si e pode surgir também no decurso da sua existência, tal como os problemas de próstata do homem. Infelizmente as senhoras têm este problema de incontinência urinária que é muito prevalente e devem recorrer ao seu médico de família ou, neste caso em específico, ao nosso hospital da Soerade, que conseguimos fazer também um formato de ajuda para que se sintam confortáveis no seu dia-a-dia. Existem alguns exames que procedam ao diagnóstico? Sim, a história clínica é fundamental. Tem que se fazer uma consulta, ou com o seu médico de família, ou com o urologista, ou com a sua ginecologista. E, geralmente, a história clínica as pessoas entendem isto como uma conversa, mas não é uma conversa de café. Uma história clínica é algo complexo, que nós, no fundo, sintetizamos com prática e com bom senso e muita experiência e conseguimos perceber qual é o caminho para diagnosticar a causa e depois tratá-la. Pronto. É muito simples. É consulta, história clínica e depois, eventualmente, exames complementares o menos invasivos possíveis e, se for caso disso, tratamento com medicação, mais uma vez, temos que fazer, entre aspas, o caminho das pedras, que é como deve ser. Começamos com as medicações mais simples e, eventualmente, chegamos a um tratamento cirúrgico, se for o indicado. E temos todos ao dispor, neste momento, no nosso hospital. Ficam, então, com esta sugestão